capítulo de número 2, e apenas o verso de número 5 para a nossa meditação nessa noite. Você que encontrou, diga glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, apenas o verso de número 5, diz assim a santa e soberana palavra de Deus. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Repita comigo: perdoados, bem forte, perdoados estão os meus pecados. Tome o teu assento e vamos apreciar a palavra do Senhor nessa noite. Eu quero falar nessa noite, subordinado ao tema o poder do perdão, ou o perdão, a chave da minha vitória. A chave da minha vitória hoje e a garantia da minha vida eterna. Ontem, no período de oração que tivemos, o Senhor ministrou aqui, em 5 minutos, sobre a importância de ter esse perdão, da importância de perdoar, porque não basta estarmos dentro das igrejas, serem membros de um corpo de membresia de uma igreja, não basta estarmos no meio da multidão, porque se não perdoarmos aqueles que nos ofenderam, a porta da salvação fica fechada. Não adianta sermos dizimistas, levitas na casa do Senhor, não adianta estarmos em todos os cultos, em todas as conferências, não adianta conhecermos toda a história do povo hebreu, quantos reis Israel teve, ou toda a história de Jesus, do Novo Testamento e do Antigo Testamento, se eu não compreender, se eu não estiver o meu coração pronto para perdoar, eu posso perder a minha salvação. Paulo, ele fala que depois de haver feito tudo, o apóstolo Paulo fala que eu preciso estar vigilante, eu preciso estar atento, para que eu mesmo, depois de ter feito tudo, não venha perder a minha salvação. Por causa de um pequeno ato de não perdoar, eu perco a minha salvação. E eu quero falar sobre esta palavra, esse perdão que você recebeu, que eu recebi da parte de Jesus. E que cabe a mim, como seguir os passos de Jesus, o exemplo dele, fazer para com todos. Você pode dar glórias a Deus por isso? Nós sabemos que, uma vez que nós venhamos confessar o Senhor, os nossos pecados, na primeira epístola de João, no capítulo 1, no verso de número 8, no verso de número 9 e no verso de número 10, João, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nós sabemos que o homem
ele havia sido destituído da glória de Deus por causa do pecado. Estávamos longe, mas chegamos perto através do sangue de Jesus Cristo. Sabemos também que o pecado, ele traz para a vida do homem a morte espiritual em primeiro lugar. O homem no pecado, espiritualmente, ele está morrendo a cada instante. O pecado, ele traz a morte física de um homem, e o pecado traz a morte eterna de um homem. Porém, a Bíblia nos fala que Jesus perdoou os nossos pecados, desde que eu confesse a Ele, desde que eu reconheça que eu sou um pecador. Então, o sangue de Jesus, que nos purifica de toda a injustiça, de todo o pecado, o sangue de Jesus, que traz a redenção dos nossos pecados e a remissão deles, uma vez que eu confesso este sangue, esta marca na minha vida, de uma nova criatura, trará para mim uma vida espiritual, uma vida física, que não importando ela neste tempo, mas Ele nos dará através do seu sangue um novo corpo, um corpo incorruptível, um corpo sem pecado, e nos dará a vida eterna. Diga glórias a Deus por isso. Glória a Deus, aleluia. Você que está entendendo isso, eu quero te mostrar alguns pontos em primeira mão importantes, porque a nossa salvação, ela precisa ser o primeiro ponto mais importante da nossa vida. A nossa salvação, ela está em primeiro lugar, do que a vida financeira ou a cura física. É a minha salvação, a nossa salvação. Não adianta ficarmos com a Bíblia debaixo do braço, não adianta certas atitudes, se num abrir e fechar de olhos, podemos perder essa salvação. Não temos a certeza da nossa salvação por causa de relaxamento, por causa de falta de vigilância, como diz a palavra do Senhor, que muitos dormem, muitos estão doentes, muitos estão enfermos, muitos estão com as escamas nos olhos e não conseguem enxergar o caminho da salvação. Porque a palavra do Senhor nos diz que o caminho é estreito, a porta é estreita, e Jesus esclarece o texto dizendo que poucos entrarão por ele. Em que a porta larga e o caminho espaçoso, Jesus diz que muitos entrarão por ele. Então a salvação, ela é algo que você precisa priorizar. Precisamos em todo instante, em todo o levantar e o deitar, colocar a nossa salvação diante do Senhor. Porque o amanhã, ele não nos pertence, e cabe ao homem a viver o hoje diante do Senhor. Adorar o Senhor hoje como fosse o último dia. Servir ao Senhor hoje como fosse o último dia. Não deixar nada para o dia seguinte. Não deixe as coisas para o dia seguinte. Mas faça tudo no hoje, no presente, diante do Senhor. Eu estou aqui instruindo você, que é o meu dever, como seu pastor, instruí-lo em levá-lo a pastos verdejantes, as águas tranquilas, como um verdadeiro pastor deve fazer. Eu não posso simplesmente
ministrar bênção, ministrar poder, unção, batismo com o Espírito Santo, se existem áreas da nossa vida que precisam ser tratadas. Nós não podemos ministrar palavras para simplesmente massagear o ego dessas pessoas. Eu estou aqui, eu tenho um dever diante de Deus, em primeiro lugar, para ministrar, porque a sua vida será cobrada de mim. E eu quero aqui nessa noite liberar uma palavra sobre a tua vida, dizendo para você que dentro desta palavra, a tua vida nunca mais será a mesma quando você sair dessa igreja. Diga glórias a Deus por isso. Como ministro do Senhor, o texto que nós lemos é um texto conhecido. Eu poderia falar aqui da atitude desses homens. Eu poderia falar aqui da amizade que houve entre esses homens. Porque havia 4 homens carregando um homem paralítico. Então havia um companheirismo ali. Havia uma amizade entre eles. Eu poderia falar do esforço desses homens. Porque eles não encontraram um lugar para chegar até Jesus. E eles tiraram o telhado da casa e tiveram todo um equilíbrio para descer aquele amigo paralítico até Jesus, aonde ele estava. Eu poderia falar aqui de muitos assuntos, mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração é essa: perdoado estão os teus pecados. Quarta-feira, Deus falou que não adianta estar no meio da multidão. Eu preciso chegar perto de Jesus. A distância em que eu possa tocar na sua orla, tocar em Jesus, chamar a atenção dele, olhar nos olhos dele, sentir a virtude envolvendo a minha vida. É como muitas pessoas que às vezes eles vão num estádio de futebol, num estádio de beisebol, e ele compra o seu ingresso, mas ele está, bem distante. Ele mal consegue assistir ou ver a partida de futebol, ou ver o jogador. Ele fica, na verdade, por causa da distância que ele está no seu assento, ele fica acompanhando tudo pelo telão. Não é assim? Por causa da distância. E Deus, ele não quer que venhamos estar distante dele. O Senhor quer que nós venhamos nos aproximar a cada dia dele, para que eu venha usufruir de tudo aquilo que ele tem para mim. Mas quem compra o ingresso e fica distante, é porque não tem o recurso, ou não quis gastar para ficar num local mais apropriado. Então, na nossa vida em Cristo, para com Cristo, para tocar a Cristo, para receber de Cristo, precisa do meu esforço. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: sem esforço, sem atitude, não tem vitória. Aquela mulher, ela vence a multidão e alcança e toca em Jesus. Então vai haver um sacrifício da sua parte. O Senhor vai exigir de nós um posicionamento. Ele não vai olhar para mim, para você, e vai ficar olhando como eu e você fazemos, coitadinho. Por que não, eu vou ajudar ele? Não. Deus, ele requer, ele olha para mim, para você e diz: você pode, porque eu deleguei autoridade sobre a tua vida. Você pode, porque você é um escolhido meu. Você pode, porque tem um Espírito Santo aí. Basta você me buscar e você vai me achar, e você pode vencer os obstáculos. Diga glórias a Deus por isso. Olha para o teu irmão e diga para ele: você pode vencer esses obstáculos. Você pode vencer com a ajuda do Senhor. Sozinho você não vai.
Com um amigo, com 3 amigos, 4 amigos, talvez te ajude a aproximar através de um servo do Senhor que fala da palavra, que te admoesta no dia certo, que chega para você e tenha coragem de dizer a você: você está errado, e conserte-se diante do Senhor. Amigos, companheiros, e nesse texto, quando Jesus ele diz para aquele homem: perdoados estão os teus pecados. Eu quero que você compreenda isso. Eu quero que você entenda que as pessoas, elas caminhavam 30 milhas, 50, 100 quilômetros para chegar aonde estava Jesus. E isso era num deserto. Isso era às vezes com um jumento, às vezes com um camelo, porque era um povo pobre. Quem tinha camelo e quem tinha um jumento era rico. Então eles iam a pé, procurando saber aonde estava Jesus, procurando saber aonde o meigo nazareno estava, de cidade a cidade. Jesus andando, e agora Jesus está em uma casa, e o texto nos diz que esses homens, trazendo um paralítico, tentaram entrar na casa, tentaram chegar até Jesus, mas o texto nos fala, depois você lê em sua casa, que por causa da multidão, eles não conseguiram chegar até Jesus. Por causa da multidão, eles tiveram que fazer um outro projeto na vida deles. Eles então arrancam o telhado da casa, mas eles não desistiram. Olha para o teu irmão e diga para ele: se você desistir agora, você perde a bênção. O apóstolo Paulo, ele diz: ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão. Sempre firme e constante. Deus não está dizendo para você ser apavorado e correndo, porque muitos que andam correndo, ele fica com a língua do lado de fora e perde a maratona. Mas ser firme e constante, porque o prêmio te aguarda. O prêmio aguarda. Você não está correndo. O apóstolo Paulo, na verdade, diz: nós estamos como numa maratona, mas nós sabemos o que nos espera, nos aguarda, que é coroa. Eu não estou correndo, eu não estou servindo a um Deus em que não vai me dar nada, Ele vai me dar a vida eterna. Aleluia! Aleluia por isso. Eu estou correndo porque eu sei que eu não vou simplesmente dar um soco no ar. Eu tenho um prêmio que me aguarda. E o apóstolo Paulo diz: eu vou combater o bom combate. Eu vou acabar a minha carreira, mas eu vou guardar a minha fé, porque desde agora a coroa da justiça está guardada a mim, a qual o justo juiz me dará aquele dia. E ele diz: e não somente a mim, a todos que amarem a vinda do Senhor Jesus. E nesse texto, quando Jesus pega, ele diz: perdoado estão os teus pecados. Trouxe no meio daquele povo a alegria. Eu quero que você imagine isso. O paralítico ficou feliz da vida. O paralítico ia voltar para casa andando. Ele não ia ser mais carregado. O paralítico agora endireitou as pernas, os ossos, tudo voltou para o lugar. Houve uma satisfação, uma alegria, não só dele que foi curado, que recebeu a cura, como dos amigos vendo a vitória dele. Como muitos ali que também, talvez, vibraram com a alegria dele. Mas a Bíblia nos diz que os escribas que estavam ali arrazoavam, não agradaram, não gostaram de ver a alegria dele. Olha para o teu irmão e diga para ele: alguns vão ficar felizes com a tua vitória, mas outros não vão ficar alegres. Essa é uma realidade.
E não adianta ficarmos dentro da igreja e ficar achando que não tem problema, não tem adversidade. A igreja é um hospital de Deus. A igreja é um local em que as pessoas vêm com problemas, doentes, necessitados. São a igreja de muitos ex-drogados, ex-prostitutas, ex-beberrões, e tudo ex. E poucos que continuaram, que nasceram num berço evangélico e que permanecem. Mas a maioria foram resgatados, foram salvos, em que o inimigo amassou, jogou num latão de lixo e disse que não presta, não serve. Jesus, através do Espírito Santo de Deus, através do sangue, aleluia, do Cordeiro, ele foi lá naquele latão de lixo e nos pegou. Aleluias por isso. E nos resgatou. Só que a palavra que Jesus diz criou todo o problema, que era: perdoado estão os teus pecados. E eles começaram ali a razoar, pensando, mas Jesus é o Deus, é o nosso Deus, nosso irmão, nosso Pai, que sabe os nossos pensamentos, que antes que saia uma palavra dos nossos lábios, Ele já conhece, Ele já sabe, Ele nos sonda, aleluias por isso. Ele, sabendo o que eles estavam pensando, Jesus disse: mas não é mais fácil dizer perdoados estão os seus pecados do que dizer paralítico levanta e anda? Glória a Deus. E o paralítico levantou, andou, e eles ficaram ali sem entender. Eu quero falar nessa noite do poder desse perdão. Éramos paralíticos, éramos aleijados diante do Senhor. Não tínhamos ninguém que pudesse nos resgatar. Mas o Filho veio, enviado pelo Pai, e o Espírito Santo nos conduzindo para que venhamos acabar a anestesia da nossa vida, a esterilidade da nossa vida, e nos fazer frutífero, como é a palavra de Deus faz em nós. Aleluia. Quantos estão entendendo? Se você não está entendendo, você está entendendo, diga glórias a Deus por isso. A palavra foi perdão. Repita comigo: perdão. Qual o poder desta palavra? Essa palavra traz libertação para nós. Essa palavra traz porta aberta, as portas se abrem. Aleluia. Porta do céu, a porta espiritual. Aleluia. Oh, aleluia. Perdão mantém a mão de Deus sobre a minha vida. O que é o perdão? O que o perdão gera em mim quando eu uso? Gera refrigério, gera paz, gera alegria. Porque quando eu perdoo, eu tenho paz no meu coração. Quando eu perdoo, independente, e o caldo vai engrossar daqui a pouco, quando eu perdoo, eu sei que o meu Senhor está comigo. Aleluia. E que eu estou nele. Glória. E que ele está em mim. Aleluia. Porque eu tenho o perdão, por causa do poder do perdão. O que significa a palavra perdão? Ontem eu disse a vocês, medite aí, busque a saber o que é o perdão. Perdão quer dizer, nome masculino que quer dizer remissão de pena. Perdão significa remissão de pena. O que Jesus fez por nós? Ele nos remiu. O que Jesus fez por nós? Ele nos perdoou. Ele acabou com aquela distância que havia. O véu se rasgou. Não há mais ninguém que possa impedir você de chegar na presença dele, a não ser o pecado miserável que nos rodeia. Mas mesmo o pecado não impede você de falar com Deus. O homem pode estar na lama do pecado, na hora que ele clama e ele diz: Senhor, me socorre, a mão dele vai, estende e levanta aquele. Não há distância para quando confessamos. O Senhor, ele remiu. Perdão significa cancelação
de uma condenação. Estávamos condenados e não estamos mais. Porque o sangue do Senhor eliminou essa condenação. Perdão, uma palavra pequena e que diz tudo. E eu quero que você abra o teu coração. Eu quero que você tire toda a resistência, porque o Senhor ministra ao meu coração, para que essa palavra venha trabalhar na tua alma, para que você venha entender que você precisa do Espírito Santo. Você não pode resistir a essa palavra de vida na sua vida, que traz vida para nós. Perdão, cancelação, a cédula. Paulo, ele diz, havia uma cédula. Eu ia até trazer um cheque aqui para te dar aí, só para você ver. Havia uma cédula. Paulo, ele diz que não tínhamos condição de pagar. É como chegar para você e falar, você tem uma dívida de 100 bilhões de dólares. Alguns podem até conseguir pagar. Uma cédula que o Senhor, através do perdão, Ele rasgou a cédula. Aleluia. Através do seu sangue. Obrigado, Senhor. Perdão significa liberação de uma ofensa. Porque a ofensa que talvez você recebeu de alguém, ofensa que recebemos de pessoas, ofensa que você recebeu do esposo, esposa, pai, avó, filho, a ofensa de palavras. O seu significado é armadilhas ou tropeço, isca com anzol, calúnias que fizeram com o teu nome, afronta que fizeram contigo, as atitudes rudes de pessoas contigo, a traição que talvez você já sofreu, já passou, já enfrentou, alguém que duvidou de você. A ofensa é um laço que Satanás usa para prender o homem. A ofensa causa depressão, angústia, insônia, gastrite, enfermidades. A pessoa se isola, evita as outras pessoas, evita o relacionamento. Ofensa faz o homem querer viver só. A ofensa faz o homem a julgar aquele que o ofendeu. A ofensa, o objetivo da ofensa é criar raiz de amargura, encher o coração da pessoa de ódio, de raiva, e essas pessoas começam a julgar as outras. Porém, o Senhor está dizendo que eu preciso perdoar para que eu venha alcançar misericórdia. Quantos aqui não já enfrentaram situações assim? Todos aqui já passaram por alguma situação que foi ofendido, foi maltratado, foi humilhado, te empurraram, fizeram pouco caso de ti, e você acabou ficando com aquilo no coração. Talvez você hoje não tenha glórias a Deus por isso, mas se porventura ainda há uma raiz aí escondidinha, você hoje vai arrancar isso, vai jogar isso fora, vai sair daqui limpo, liberado pelo Senhor, através do sangue do Senhor. Ofensa é algo que muitas pessoas guardam com o intuito de sempre lembrar daquilo. Já viu pessoas assim? Não, mas aquela pessoa, pastor, ela me ofendeu de uma tal forma que não tem como perdoar. Mentira. Não é verdade. Isso é arma, isso é uma isca. Isso é uma cilada do inimigo, querendo dizer que você tem razão, querendo fazer você ser juiz no lugar de Deus, querendo fazer você guardar aquela palavra, aquela ofensa, para você sempre ter ela para jogar no rosto daquela pessoa. E é por isso que quando nós estamos em Cristo, tudo precisa mudar em nossa vida.
E é por isso que eu estou com essa palavra nessa noite, porque, amados irmãos, se verdadeiramente formos meditar quando a porta é estreita, você não leva o marido junto, você não leva a esposa junto, você não leva o filho junto. A salvação ela é individual. E aquilo que nós temos que fazer hoje. Nós temos que viver o hoje, perdoar uns aos outros, porque senão eu, depois de ter feito tudo, posso perder a minha salvação. Perdão tem o significado de indulto. Indulto é uma forma de um verbo indultar, que quer dizer absolvição, perdão, indulto. Na área do direito, perdão é uma pena concedida pelo chefe de Estado, uma anistia. Não é bom? Você chega diante da pessoa e aquela pessoa está precisando de uma anistia e todos na América estão precisando aí chega lá e diz, está perdoado. Tá. Não quero saber como que você entrou aqui. Eu não quero saber como foi o seu passado. Eu te perdoo. Perdoar é esquecer, é liberar, é não lembrar mais. Passado. Perdão é lavar algo ou jogar aquilo fora e começar uma nova história para nós. É por isso que quando nós estamos em Cristo e confessamos o Senhor, a palavra do Senhor nos diz que uma nova história começa na nossa vida. Passo a ser uma nova criatura. Passo a viver diferente, a proceder diferente. Então, indulto quer dizer perdão, absolvição, indulgência. Perdão significa indulgência. O que é indulgência, pastor? É uma pessoa com qualidade de bondade, de benignidade. Uma pessoa com tolerância. Uma pessoa que tem paciência. Uma pessoa que não ira. Uma pessoa que é tardio em irar. Uma pessoa que é longânima. Uma pessoa que é tardia. Ele é calmo. Ele é longânimo. São frutos do Espírito Santo em nossas vidas. O perdão. Enquanto o mundo diz que tem que ser condenado e açoitado, para o cristão, para mim, para você, precisamos perdoar. Como um pai e um filho, irmão. Como uma mãe e um filho. O filho pode fazer o que for, pode passar o que passar, e você corrige, e ele pode andar para onde for, mas quando ele chega perto de você e pede perdão, você perdoa. Você abre os braços. Quando um filho pródigo fugiu, gastou tudo que tinha e ficou lá, mas quando ele volta, o pai estava de longe, avistando ele com os braços abertos, dizendo, o meu filho voltou, aleluias por isso. Prepara o melhor cordeiro aí, o melhor gado aí cevado, porque é dia de festa. É o perdão. Eu preciso perdoar. Eu preciso esquecer as ofensas sofridas. Quando se faz uma enquete sobre o perdão, você sai pelas ruas e você começa a chegar nas pessoas e perguntar o que você acha do perdão. E elas dizem, maravilhoso, perdoar é muito bom, até que seja você que tem que perdoar. Perdoar é muito bom, até que seja você a sua vez de perdoar. Aí a situação muda. Aí é você que tem que perdoar. Aí o negócio fica um pouco mais estreito. Porque o ser humano tem tendência de arrumar algumas situações, alguns meios para se autopromover diante daquilo. Com aquele posicionamento de que eu não posso abrir mão, eu não posso perdoar. Enquanto o Senhor diz o quê? Em Isaías 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas,
nem considereis as antigas. Não lembrai-vos do que aconteceu das ofensas. Se você ficar lembrando de ofensa, lembrando do que passou, como diz aí um ditado, é como carregar um cachorro morto nas costas. Sempre está aquele mau cheiro, sempre está aquela situação pendente, sempre está aquela situação mal resolvida. Você deve fazer a tua parte, porque a Bíblia nos diz que se depender de nós, que haja paz para com todos. Fazermos a nossa parte, aquilo que está ao nosso alcance. Isaías 43, 25, está dizendo, eu mesmo sou o Senhor, que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Está falando para a nação de Israel. Deus dizendo a eles, vocês prevaricaram tanto. Mas, como diz em Crônicas, se me buscar, se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, se você verdadeiramente reconhecer, se vocês verdadeiramente, Israel, me buscar de todo o coração, como diz, eu serei achado de vós, me deixarei ser encontrado por vós. É isso que Deus está falando. Porque não adianta, em momentos Deus disse a Israel, vocês irão clamar e eu não irei ouvir. Mas em outros momentos o Senhor está dizendo, eu vou deixar vocês me encontrar, se me buscar, se humilhar, eu vou ouvir do céu, vou sarar a vossa terra, eu vou curar o vosso coração. Eu sou Deus que faço a ferida, mas eu sou Deus que cicatrizo ela. Diga glórias a Deus por isso. Eu sou Deus que permite algumas coisas, mas eu sou Deus que estou com a minha mão posta nessa situação para te dar vitória, para te socorrer. E Deus então fala à nação de Israel em vários versículos, porque a nação de Israel havia deixado o Senhor. Daniel 9, verso 9 e verso 10, ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele e não obedecemos a voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos e profetas. Então a nação de Israel foge, corre, como muitos de nós fazemos, nos distanciamos, nos deixamos a palavra, deixamos o Senhor, queremos seguir o nosso intuito, queremos seguir aquilo que nós estamos pensando, e Deus está dizendo, é a minha palavra que precisa prevalecer em vós. Aleluia. Para que eu venha mudar essa situação. Jesus é o nosso exemplo, e eu preciso seguir os seus passos, amém? Amém. Quantos aqui querem seguir os passos de Jesus? Aleluia. Todos. Mas seguir os passos de Jesus não é bem simples. Não é bem simples como pensamos. Não é simples como falamos. Quero seguir os seus passos. Não é bem simples assim, como muitas pessoas dizem. Como é fácil falar, mas o negócio é fazer. O negócio é praticar. Porque em 1 João, capítulo 1, verso 7, se nós devemos verdadeiramente seguir os passos de Jesus, Ele é o meu exemplo, então eu preciso ver isso. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Temos comunhão uns com os outros. Servir ao Senhor é muito mais difícil do que muitas pessoas pensam. Porque o que você mais vê nos dias de hoje é o quê? Pessoas que saem de igreja, pessoas que, quando vê o outro, atravessa a rua, corta a volta,
Se tem uma festa, uma conferência, um encontro em uma igreja, ele não vai porque eu acho que aquela igreja deve ir para um outro céu. Deve ter um outro céu. E não tem. Porque a palavra do Senhor nos diz que eu preciso ter comunhão com os meus irmãos. Eu preciso andar na luz como ele na luz andou. Eu preciso seguir os passos dele. Então a situação fica um pouco mais difícil. A situação fica um pouco mais complicada. Por quê, pastor? Porque eu preciso brilhar. Eu preciso ser luz. Se ele habita em mim, eu preciso dar esses frutos, que são os frutos do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia nos diz, através do Senhor, diz o quê? Olha para a pessoa e não olha para a gravata, não olhe para o cabelo, não olhe para a lente de contato, não olhe para o sapato, mas olhe para o interior. Quando Deus manda escolher Davi, Samuel quase se engana em escolher Eliabe, ou Samar, ou os demais irmãos, mas Deus disse, para aí, porque eu não olho para a aparência, eu olho o que está no interior, eu olho o que está dentro do homem. E o Senhor, ele pega e ele diz, quer conhecer um homem e uma mulher de Deus? Olhe para os frutos, porque dos frutos conhecereis de quem é a árvore. Que fruto que está dando? Porque um verdadeiro cristão, ele não conversa, ele não fala o que não deve, ele toma cuidado, ele não fica por aí andando e conversando coisas. Ele protege o reino, ele protege a igreja do Senhor na face da terra. Amém. Ele não traz escândalo, ele não traz problema, porque a palavra do Senhor nos ensina assim. Em uma certa feita, os discípulos chegam para Jesus em Mateus 6, do verso 9 até o verso 15, e diz, como devemos orar? Como nós precisamos orar? E o Senhor pega e diz para eles, olha, vocês devem orar assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Aí no verso de número 12, Jesus diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Opa! Perdoa-nos as nossas dívidas, Senhor. Quem faz essa oração? Todos nós. Perdoa-me, Senhor. Tudo aquilo que eu fiz, perdoa-me. Mas que eu também devo perdoar os que me ofenderam. Porque o texto segue dizendo o quê? No verso 12, 14, que diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ficou estreito. Ficou difícil. Ah, mas eu sirvo, eu quero perdão, mas eu não libero perdão. Eu quero a graça de Deus, quero ser uma bênção usado, mas eu não perdoo. Oração que não passa do teto. Vida medíocre. Vida paralisada. Vida que não dá fruto. Porque eu quero, mas não dou. Vida egoísta. Que as pessoas vivem hoje. Pessoas que querem receber o perdão de Deus. Senhor, é tão bom receber perdão. Imagine o paralítico. Imagine você com uma situação e você cometeu algo e você chegou, me perdoa, Pai, e o Pai perdoa. O Pai esquece. E nós vamos ler alguns outros textos aqui. Olha para o teu irmão e diga para ele, é necessário perdoar. É necessário perdoar. O poder do perdão vai mudar a tua casa. O poder do perdão vai mudar a tua alma. O poder do perdão vai mudar o teu pensamento, o teu andar, o teu enxergar o reino de Deus. Porque eu estou preocupado
E Deus está muito mais preocupado com a tua salvação. Porque senão, irmãos, tudo que você tem feito fica sem valor. O Senhor chegou e perdoou Tomé. Tomé incrédulo. Tomé chegando e dizendo: eu só acredito se eu ver e pôr o dedo aí. Jesus chegou e disse o quê? Está aqui, Tomé. Põe o dedo também, porque você falou. Não estava aqui, mas pode pôr o dedo aqui do lado. E o Senhor o perdoou. Ele fez isso com Jesus. E o que nós passamos é muito pouco. Muitas coisas você enfrentou que é pouco diante do Senhor. Pedro negou 3 vezes. E Jesus chega para ele: eu te perdoo. Cuida da minha igreja, Pedro. Vai lá, cuida da minha igreja. Vai cuidar, vai fazer, Pedro. E quantos outros que precisaram? Filipe, Jesus está falando ali no Evangelho de João e falando: olha, o Pai vai vos conceder e nós estamos aqui. Filipe, ele fala assim: mostra-nos o Pai. E Jesus diz: Filipe, eu sou o Pai. Quem está em mim é o Pai. Uns furos que às vezes nós mesmos cometemos. De dizer: será que o Senhor pode mesmo? E na mesma hora você diz: não, quem sou eu para falar isso? Senhor, me perdoa. E ele diz: eu te perdoo. Aleluia, obrigado. Como aquela mulher pecadora. Quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Jesus chega e diz o quê? Perdoados estão os seus pecados. Vá e não peques mais. Situações que precisam mudar a nossa vida. O perdão do pecado do meu irmão. Mateus 18, 15. Diz assim a palavra do Senhor: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Quer dizer, o Senhor está dizendo para eles, falando com eles, e isso aqui que eu li, muitos não fazem. Porque o texto está dizendo para ir primeiro ao irmão. As pessoas vão primeiro nos amigos. Fala para todo mundo, mas não vai na pessoa. A Bíblia nos ensina que eu tenho que ir no meu irmão. Se eu não gostei e me senti ofendido, eu tenho que ir no meu irmão. Eu tenho que ir falar com ele. A Bíblia me ensina assim. Com amor. Com carinho. Mas ir a ele. E não a ir a terceiros. Porque a maioria vão em terceiro. Porque quer um apoio dentro daquela situação. Porque na verdade nós queremos não perdoar. O ser humano tem isso dentro dele. Eu vou falar porque eu vou ganhar o apoio, eu vou ganhar ali mais alguns, e eu vou detonar. Isso não é de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que eu devo ir até o meu irmão. E Pedro chegando disse, apenas 7 vezes no dia, porque 7 fala da perfeição, então eles usavam dentro da numerologia 7. Não, 70 vezes 7. 490 vezes ao dia. Seu irmão for lá e pisar na bola com você. Você me perdoa? Perdoa. E é isso que Deus espera de nós. É isso que o Senhor espera do seu povo. Em Lucas 17, de 1 a 5, o texto é semelhante, mas Lucas escreve de uma forma um pouco diferente. Ele começa a escrever dizendo, e disse aos seus discípulos, Jesus está falando, é
impossível que não venha escândalos. Jesus está dizendo, é impossível que não aconteça escândalos. É impossível que não aconteça situações. Quem está dizendo é Jesus. Então situações vai acontecer. Porém,